Capítulo 6 de Mateus, capítulo 6. Só que ficou faltando o amor aos inimigos no último capítulo. Vamos ler rapidinho aqui, ó. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque ele faz o sol nascer sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo, portanto. Ah, não, esse aqui eu já tinha lido, né? Mas eu achei que não tinha lido. Agora vamos para o capítulo 6. Porque, portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Aí eu falei dessa questão da perfeição aqui, que esse termo perfeitos aqui ele não está muito bem traduzido. Porque não podemos ser perfeitos como Cristo foi. Ele é um modelo a ser seguido, mas ainda a carne ainda nos induz em certo sentido ao pecado. É claro que o Espírito Santo nos purifica. A nossa oração, a nossa inclinação para fazer as coisas de Deus e seguir o caminho de Cristo nos purifica e nos faz santos, separados. Mas perfeito como Cristo aí é uma palavra que deveria ser traduzida, como eu disse, mais como santos. Seja santo como Deus é santo, porque santo significa separado. Então, eu tenho essa luta diária, o cristão luta diariamente contra o pecado. E aí se torna uma pessoa santa e separada. Mas vamos para o capítulo 6. Ensino a respeito das esmolas. Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto ao Pai de vocês que está nos céus. Ou seja, ele vai dizer aqui mais para frente que a sua mão direita fizer, a esquerda não tem que saber. Ou seja, as suas coisas têm que ser feitas porque você quer fazer, porque você tem uma vontade ou inclinação de fazer. Não para fazer as coisas para os outros verem. Ou seja, fazer uma propaganda de si mesmo, se autopromover. Veja que todo o ensinamento de Cristo aqui no Sermão do Monte foca o seu coração, é a sua essência. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta, gritando por aí que você está fazendo. A trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa, mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto. E o seu pai que vem em secreto lhe dará uma recompensa. Aí isso aqui, para a gente ilustrar esse exemplo aqui, é o que acontece lá em Atos, quando Pedro visita a casa do centurião. O centurião recebe um anjo, centurião, um romano, o povo que oprimia o povo de Deus. Mas esse homem era tão bom que ele foi reconhecido, aí é enviado um anjo na casa dele, e o anjo diz que as esmolas dele chegaram até o céu. Ou seja, o ato dele de ser bom, de dar esmola para os pobres, foi reconhecido por Deus, e Deus envia um anjo, aí envia outro anjo também para falar com o apóstolo Pedro, e o Pedro vai lá e o Espírito Santo desce sobre aquela casa lá. É a conversão do centurião e da família dele, e dos escravos dele ali. Entendeu? Então, um homem que não era do povo judeu, não conhecia a lei, mas ele praticava boas obras. E ele recebeu o Espírito Santo ali. Por quê? Porque as esmolas dele, o ato generoso dele chegou até os céus e Deus reconheceu isso. Então, é o que ilustra esse versículo aqui, ó, sobre dar esmola. Por quê? Porque ele provavelmente não saía cantando, porque ele não poderia. Ele, como centurião, ele nem poderia dizer que ele é da fé judaica, porque ele era um romano. Entendeu? Então ele fazia as coisas meio que em secreto. Agora vamos para o ensino a respeito da oração. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e feche a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Então Jesus está falando aqui da sua individualidade com Deus. Da esmola você dá porque você sente no coração. E aí Deus te recompensa porque Ele está vendo o seu procedimento. Ele olha para cada um de nós. Quando você orar, ora em secreto. Você tem que orar na igreja? Claro, você vai orar o tempo todo, mas tem orações que são individuais. E o seu pai recompensa esse relacionamento, vamos dizer assim, pessoal com Ele. Porque mesmo estando fazendo parte da igreja, nós temos um relacionamento diário com Deus. Mas ao orar, entre no seu quarto
e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem de vãs repetições. Isso aqui já tem uma crítica, por exemplo, às igrejas católicas, que ficam repetindo várias vezes a mesma oração, né? E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Mas aqui, a vã repetição e repetir a mesma oração, não é que você não possa repetir a mesma oração, porque ele vai falar, ele vai dar o exemplo que é a oração do Pai Nosso. Mas é a essência de como você está repetindo aquela oração. Porque a vã repetição aqui significa a questão mecânica. Então eu decoro, por exemplo, uma oração e simplesmente, eu vou orar e eu repito aquilo sem vontade, simplesmente por um mecanismo, por uma questão de ser vão. O meu coração não está. Então por isso que a oração ela é interessante, por quê? Porque a oração é falar com Deus. E dependendo da sua situação, a sua oração vai mudar. Porque às vezes você pode estar triste, você pode estar orando por uma outra pessoa. Então, oração é isso, ela tem que ser dinâmica, assim como as nossas situações durante o dia são dinâmicas, são únicas. Mas não é que ele esteja, por exemplo, dizendo para você não fazer a mesma, porque depende, você pode orar o Pai Nosso em determinado lugar, depois orar o Pai Nosso de novo, mas dependendo das circunstâncias, o seu coração nessa oração pode ter mudado. Você pode ter colocado mais emoção aqui, aqui não, entendeu? O problema é a vã repetição. É você simplesmente decorar algo e repetir. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedir. Portanto, orem assim. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, santificado seja o nome de Deus, e o Pai é nosso, é de todas as pessoas que têm fé nele. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então é isso que a gente tem que pedir o tempo todo, que a vontade de Deus seja feita assim na terra como é feita no céu, porque no céu a vontade de Deus é feita por todos os anjos, e deveria ser assim também na terra por aqueles que dizem acreditar nele, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje, ou seja, o alimento diário, e perdoa as nossas dívidas assim como nós. Mas a ênfase da oração de Jesus aqui é perdoar os pecados, perdoar as dívidas uns dos outros. Ó, perdoa-nos as dívidas assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. Ó, é o verso 14, agora ele vai começar a explicar. Ó. Porque se perdoarem uns aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está nos céus perdoará vocês. Eu preciso perdoar a ofensa do meu irmão para que Deus me perdoe. Agora continua o versículo. Ó. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará a ofensa de vocês. Então, se alguém fez algo para mim e eu não perdoo, o próprio Deus não perdoa eu, não me perdoa. Então, a questão do perdão é central no evangelho, no cristianismo, na conduta do cristão. Ensino a respeito do jejum. Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Ou seja, a pessoa fica desfigurada para as pessoas verem que elas estão jejuando. É por isso que são uma raça de víboras, uma raça de hipócritas. Depois que Jesus, lá no capítulo 23, eu acho, ele vai chamar de raça de víboras e hipócritas. Por quê? Porque eles, olha o que eles faziam, eles desfiguravam, ficavam mais tristes, mas meio que machucados, vamos dizer assim, emocionalmente, para mostrar para as pessoas. Ou seja, veja como que o foco do farisaísmo é no lado externo. E Jesus sempre está enfatizando o coração, porque a transformação vem de dentro. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando. Porque o seu jejum não é para os outros, é para Deus. E sim ao seu Pai em secreto, e o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Tesouros no céu. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajunte tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam. Tire o seu coração das coisas materiais. Tire o seu coração das riquezas. A maior riqueza que você pode ter
É a palavra, é o conhecimento sobre Deus, é Deus validar o seu cristianismo dando essas recompensas que ele está dizendo aqui, ó. O seu pai lhe dará recompensa em secreto, seu pai lhe dará recompensa. É dessa recompensa que nós temos que buscar, acumular tesouros no céu, não na terra. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim o Pai que está em secreto, e o seu Pai que vem em secreto lhe dará recompensa. Porque onde estiver o seu coração, o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Ou seja, onde você colocar as suas intenções, a sua mente, os seus sentimentos, a sua vontade, é ali que estará o seu coração. É por isso que Jesus vai dizer que a raiz de todo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por quê? Porque o seu coração está nela. A luz do corpo, essa daqui é. Os olhos são a lâmpada do corpo. Os olhos são a luz do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em vocês são trevas, que grandes trevas serão? Ou seja, o seu corpo será tenebroso. Tem outras traduções que dizem assim. Por quê? Aqui não é a visão, aqui é a mentalidade. É aquilo que entra na sua cabeça através do que você lê, através do que você escuta e com as pessoas que você anda. Todas essas questões faz com que você olhe e enxergue o mundo de uma maneira. Então você está na igreja, você está orando, você está lendo a palavra, você está se alimentando disso. Então essa é a sua visão de mundo. Então todo o seu corpo terá luz. Uma pessoa que é cheia de Deus, ela é cheia do Espírito Santo, o corpo dela é luz. Agora, se a luz que está em vocês são trevas, quão tenebrosas serão essas trevas? Então você é uma pessoa que você não acredita em Deus, você não vai para a igreja, você não frequenta bons lugares, você só vive com pessoas que são contrárias aos ensinamentos de Deus, pronto, é trevas. Essa é a maneira que você vai enxergar o mundo, através das trevas. É aquela ideia do copo cheio e do copo vazio. Do que o seu copo está cheio? Entendeu? Um copo que está cheio não tem como colocar mais nada dentro dele. Então se você está com um copo cheio, metaforicamente aqui falando da palavra, é só sobre isso que você vai falar. Jesus vai falar mais para frente. A boca fala do que o coração está cheio. Os dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. As riquezas aqui é chamado também de mamon, que é um deus, ou seja, as riquezas, o dinheiro, eles têm uma entidade que representam eles, que é um demônio, é um deus. O deus do dinheiro, que é chamado de mamon. Então não tem como você agradar dois senhores. Se você buscar riqueza, você vai desagradar a Deus. Se você buscar Deus, você vai desagradar esse tal de Deus mamon aqui. É simples assim, não tem como agradar dois senhores. As preocupações. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está nos céus as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? O que ele está querendo dizer aqui? Toda ansiedade tem que ser colocada, você tem que elevar suas ansiedades a Cristo, a Deus. Não faz sentido um cristão viver ansioso. Se você viver ansioso, ou seja, com as coisas que você deve vestir ou comer, você está, em certo sentido, desonrando Deus. Por quê? Porque Ele supre você de todas as coisas e Ele sabe do que você precisa. Então você tem que ter fé de que Deus está olhando para você. Então a ansiedade, em certo sentido, ela pode ser considerada como um pecado. E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existirá e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Veja que a razão aqui da ansiedade é a falta de fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Primeiro, busque Deus e a sua justiça, busque Deus e a sua palavra, busque Deus e a sua revelação, que é Jesus Cristo. E todas essas coisas, a comida, a bebida, a vestimenta, será acrescentada, porque Deus olha para você. Tenha fé.
Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará o seu cuidado, basta ao dia o seu próprio mal. O que quer dizer essa última expressão aqui? É porque o dia, o mundo, em certo sentido, ele sempre está em confronto com o espírito. Então, nós somos os seres espirituais, mas o mundo continua sendo o quê? Carnal. O mundo continua sendo o contrário a Deus. Então, quando ele diz assim, basta a cada dia o seu mal, é com relação a isso. É a cruz que temos que carregar. Entendeu? Então, basta a cada dia o seu mal. E se preocupar com o presente, se preocupar com o dia que você está vivendo, não com o outro. Se preocupe com hoje, ore hoje, comece o seu dia honrando a Deus, dando gratidão pelo que você tem, por estar vivo. E se preocupe em fazer o melhor e agradar a Deus no hoje. O amanhã é outro dia, você não tem que estar preocupado com o amanhã. Até porque o amanhã pertence a quem? A Deus. E esse é o capítulo 6 de Mateus.